Como é bom poder mais uma vez nos reunirmos para estudar a palavra de Deus. Estamos na quarta lição do trimestre, aonde estamos vendo aspectos da adoração. E a lição de hoje vai dizer libertos para a adoração. Uma das coisas que é muito importante termos em mente é que quando Deus está trabalhando conosco sobre esta situação, é algo que ele busca de mim e de você. A palavra de Deus em João vai dizer: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é interessante entendermos isto, que Deus leva muito a sério essa situação da adoração. Desde os dois primeiros cultos oferecidos, Deus rejeita um e recebe outro. Eu só não consigo entender que hoje que somos adoradores, não somos uma tribo de Levi, porque somos gentios, e muitas vezes nos colocamos numa situação tremendamente complicada, porque a gente pensa muitas vezes que o culto é para nós. E hoje, no estudo, o que esperamos é que você chegue à compreensão qual foi o preço no passado para que Deus pudesse ter um povo que o adorasse. E também é muito importante que você compreenda que quando você começa a sua vida de adorador, você não tem férias. Você é um adorador sempre. Mas nós muitas vezes ficamos na nossa mente como eles no passado ficavam. Vou ao templo adorar. Se nós não formos um adorador todos os dias da semana, não teremos nada a oferecer ao nosso Deus no final de semana. Então é muito importante que você tenha em mente isto. E nós estamos trabalhando no livro de Êxodo hoje. E vamos ver então o que é que vai acontecer. Vem comigo, vamos participar desta caminhada bíblica e eu espero que você realmente alcance da parte de Deus e da ação do Espírito Santo te conduzindo a toda a verdade, todo o discernimento que você precisa para, já que você é liberto por Deus para adorar, você se torne cada vez mais um adorador que agrade ao Senhor. Vamos falar com Ele? Ó Pai, tu sabes que carecemos de Ti para poder ministrar a Tua palavra e que ela possa encontrar um lugar especial na mente e no coração de cada um dos Teus filhos. E que possamos tributar a Ti a honra e a glória que lhe é devida e possamos, como adoradores, Te adorar. É um grande privilégio da nossa parte. E que assim possamos proceder para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu suplico, em nome de Jesus. Usa-nos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar um dos nossos alunos para, neste momento, abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14:15. Disse então o Senhor a Moisés: Por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. É interessante que nós levantamos muitos obstáculos. E o povo que já saíra do Egito agora se encontra nesta situação e Moisés faz a pergunta a Deus: o que eu vou fazer com esse tão grande povo que o Senhor manda eu conduzi-lo à liberdade? E então o Senhor diz para ele:
por que você está clamando? Eu não já disse que você seria o libertador? Mas já libertei, e agora? Então, diga que eles sigam em frente. E o Senhor coloca 2 sinais. A nuvem durante o dia, porque o deserto era tremendamente quente, e uma coluna de fogo para espantar todo tipo de bichos que poderiam atacar o povo de Israel durante a noite. O que eu gostaria que você entendesse é que talvez você esteja dizendo no seu coração e na sua mente: se eu tivesse esta maravilha na minha vida e os meus olhos estivessem vendo, eu sem dúvida estaria seguindo a Deus de uma maneira completamente diferente. Eu quero te dizer que hoje Deus é muito mais real e Deus é muito mais concreto do que esta visão da nuvem e da coluna de fogo. A palavra de Deus diz que Deus está em nós, que Cristo habita em nossa vida, que o Espírito Santo ficará conosco até o último instante, que ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, que ele nos guiará a toda a verdade, que ele nos selará com o batismo no Espírito Santo, que ele estará nos mostrando a vontade de Deus o tempo todo. Mas ele também diz, então, não viva de uma maneira que você vai extinguir a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque essas coisas nós podemos fazer. E se nós fizermos, nós vamos começar a tomar decisões que não têm nada a ver com Deus. Eu quero te mostrar que de uma promessa de Deus a Abraão, e vamos tentar entender essa situação. Abraão não estava na flor da juventude. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, ele já era um ancião. E ele vai caminhar nesse deserto, e quando ele vai alcançar a promessa, ele já estava com perto dos 100 anos. E ainda Deus pede para Abraão que ofereça o seu filho, o seu único filho que ele ama, como prova do seu amor a Deus. E Abraão não poupa nem o seu filho. E Deus o impede de sacrificar o seu filho. E Abraão muda a sua maneira de viver. E é interessante que também vemos Deus trabalhando com a família. E Deus vai fazer esta família crescer e multiplicar. Nós vamos ver agora esta situação desta multiplicação. Agora já estamos não mais em Abraão, mas estamos já em Jacó. Vamos dar uma olhada em Êxodo no capítulo 1 e vamos ver os filhos dele, de Jacó. Por favor, alguém leia para mim os versículos de 1 a 5. Êxodo, capítulo 1, versos de 1 a 5. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer, todas as almas, pois que tinham o sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Pastor Cristiano, por favor, vá à frente e já olhe para mim lá o texto que vai falar qual foi o número dos que saíram do Egito. Nós estamos vendo agora que entram 70.
E Deus vai dar a ordem para que eles cresçam e se multipliquem. Esta ordem está no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso 12. E diz: farei de você um grande povo. Capítulo Gênesis 12, verso 2. Farei de você um grande povo e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E Deus então faz com que isto aconteça. Em Gênesis 28, começando no versículo 13, diz: ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão, Deus de Isaac, e darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todo o povo da terra serão, todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e sua descendência. Então, a palavra de Deus vem trabalhando conosco e vai dizer que estes 12 filhos, porque José já estava no Egito, esses 12 filhos seriam o povo escolhido e eleito de Deus para trazer a sua mensagem até nós. E isto é uma bênção, mas a gente começa a pensar da seguinte forma: será que foi uma vida fácil porque Deus disse que ele iria fazer multiplicar, que ele iria fazer abençoar? Não foi. Quando nós continuamos ainda no capítulo 1, vamos ver a situação, começando no versículo 8, morre José, e morre todos que tiveram alguma ligação com José, o qual tornara o Egito muito favorável em abençoar a família de José por ter salvado toda a nação. E aí eles tinham uma gratidão. Mas depois de morrer José e todos aqueles lá, o próximo faraó então vem e começa a perseguir esse grande povo que estava no meio dos egípcios. E então, veja qual foi a decisão que esse faraó vai tomar a partir do versículo 10 até o versículo 14. Alguém leia, por favor. Êxodo 1, de 10 a 14. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Até o versículo 14. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Que um povo convidado para morar no Egito agora se torna um povo escravo do Egito. Mas não só escravizar era suficiente, não era possível que continuasse multiplicando como estavam multiplicando. E agora o rei começa uma nova estratégia que está no versículo 15 e vai até o versículo 22.
Vamos ver qual foi essa estratégia cruel que o faraó toma contra o povo de Deus. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Até o 22. 22. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, toda essa perseguição. É lógico que hoje nós não temos ah, esta situação nas nossas vidas, mas nós temos tantas mazelas que vão rodeando as nossas vidas que nos impede de sermos adoradores. E eu vou pedir que os alunos que estão participando possam contribuir conosco, ah, compartilhando essas situações. O que é que você vê que hoje impede o povo de ser um adorador? Eu entendo que, bom, o primeiro ponto é entender o que é adoração. Porque o pastor está aí mencionando sobre o que impede, e aí algumas pessoas vão dizer, às vezes está chovendo, ou às vezes eu tenho que trabalhar no dia que tem culto, e aí eu não posso ir à igreja para adorar. Bom, aí você já está entendendo errado o que é adoração. Então, o primeiro ponto é a questão do conhecimento. Entender o que de fato é a adoração ao Senhor. O pastor citou lá João 4, o próprio Jesus já informa ali a mulher samaritana, em João 4, que a adoração não seria mais vinculada a um lugar, mas sim ao espírito de quem adora. Então, se você não adora em espírito e em verdade, você já não está adorando. Então, a nossa forma de viver, e aí digo a nossa forma de viver se a gente não busca viver dentro da vontade de Deus todos os dias, a gente já não consegue produzir uma adoração que Deus aceite. Então, esses são dois pontos que eu queria colocar, então. Uhum. Mais alguém? Muito bem. Uma das coisas que quero voltar a frisar, se eu não adoro ao Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, muito dificilmente eu vou conseguir adorar ao Senhor no domingo de uma forma que lhe agrade. E esta é a situação que muitas vezes nós percebemos da liderança, percebemos dos adoradores que conduzem a igreja à adoração e da própria a igreja em si. Não tem em sua visão que quando estão numa adoração coletiva
será a soma dos adoradores que adoraram ao Pai durante todas as horas de todos os dias da semana. E aí, então, a nossa adoração vai realmente, de uma forma coletiva, agradar a Deus quando todos se voltam com esse objetivo de agradar a Deus. Então, quando eu tomo a postura de dizer eu não gostei do culto hoje, eu tenho que primeiro fazer a pergunta: mas o culto foi oferecido para mim? Não, não foi. Eu tenho direito de dar nota para o culto ou eu estou lá e vou receber uma nota de Deus? É lógico que estando lá você vai receber uma nota de Deus. E se você não está, a nota será pior. O grande problema é que quando nós estamos lá, nos enquadremos naquilo que o Senhor diz. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então temos que ter na nossa mente o tempo todo que esse preço que o Senhor pagou para libertar o povo de Israel, para ser um povo da adoração, ele pagou um preço muito maior para nós, por nós. Ele enviou seu unigênito filho para morrer na cruz, para que nós, purificados dos nossos pecados, pudéssemos chegar à presença do Pai e adorá-lo. Então é muito importante que você tenha isto na sua mente e no seu coração. Então Deus agora, vendo toda esta situação, e agora eu queria que você entendesse, não foi um dia, não foi 2 dias, nem 3 dias. Foram 400 anos. E Deus vai preparar agora uma pessoa para ser esse libertador. E veja então o que vai acontecer. Êxodo capítulo 2, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E aí vai, desta origem desse casamento, surgir a Moisés, que num primeiro momento da sua vida é criado pela a filha do faraó, ou irmã do faraó, e agora ela o prepara, mas num determinado ponto Moisés descobre que ele era hebreu. E Moisés volta à sua origem. E por voltar à sua origem, ele é banido do Egito. E ele, ao caminhar pelo deserto, é mais do que um caminhar pelo deserto. É um caminhar em direção a encontrar o próprio Deus. Cheio de questionamentos, cheio de indagações. Ele nunca se sente uma pessoa que pode ser usada por Deus. E Deus chama para o encontro na sarça ardente. E quando Deus o chama lá, ele começa a entender que esse relacionamento com Deus será um relacionamento santo. A primeira ordem de Deus para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você pisa é santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Logo, o nosso ser é morada do Senhor. E por ser morada do Senhor, ela precisa ser santificada constantemente. A ordem do próprio Deus: sede santos, porque eu sou santo. E se nós entendermos isso, vamos ter a compreensão deste libertador que o Senhor levanta. A libertação também não foi algo tão simples, nem tão fácil. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, Êxodo 4, 31. E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel,
e que conhecia a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Eles ainda estão cativos no Egito, mas eles percebem que o momento que eles tanto aguardavam, que seus pais haviam compartilhado, seus familiares, seus descendentes passados haviam compartilhado, chegou o momento desta libertação. Mas vamos ver se esse encontro foi tão simples e tão natural. Êxodo 5:1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Muito bem. Era isso que ele pediu e era isso que Faraó não permitiu. Deus endurece o coração de Faraó e vai realizar os seus sinais agora diante do Egito, até que o dia da libertação chegou. Isso está no capítulo 12, versículo 51. E aconteceu, naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Neste dia, eu pedi para o pastor Cristiano me levantar a quantidade do povo. Conseguiu, pastor? Sim, Êxodo 12, 37, diz ali: Os israelitas foram de Ramsés a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão dos estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto bois como ovelhas e cabras. Então, nós estamos vendo aí que do número contado, que ao entrar eram 70, sai 600 mil. 600 Só homens, mil né? Sem contar mulheres homens, e crianças. sem contar mulheres, crianças e outros povos que também eram escravos, que decidiram sair junto com o povo de Israel e passar a viver debaixo da mesma lei. E então toda esta multidão de pessoas está saindo para uma jornada até chegar à terra prometida. E Deus prepara tudo isto para este povo. Chegou o momento da libertação. Chegou o momento de ficarem livres da escravidão. Mas eu quero trazer à sua mente que quando nós recebemos bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor, nós ficamos encantados com a vida cristã, e isso geralmente é chamado de primeiro amor. Mas a vida cristã, ela é cheia de provações. O próprio Jesus disse: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vocês também vencerão. O grande problema é que nós queremos celebrar as bênçãos da parte do Senhor, mas esquecemos que para celebrar as vitórias, estamos passando por um processo de lutas. E esses processos de lutas cobram a sua fatura no nosso viver. E é muito importante termos em mente que a ordem do Senhor não é glorifiquem quando vocês alcançarem a vitória, é me glorifiquem em todo o tempo, em toda a situação, com toda a questão que você está passando. Dai graças a Deus em tudo. Por isso que ele vai nos dizer em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem
ao arrependimento. Deus, no tempo dele, sempre vai concluir aquilo que ele já está fazendo. O grande problema é que nos falta sabedoria, dependência e amor à obra do Senhor. Nós precisamos desenvolver isso nas nossas vidas. E se desenvolvermos isso, vamos ter a bênção do Senhor de uma forma maravilhosa. E é isso que é muito importante. Mas o próprio Moisés, em Êxodo capítulo 6, verso 9, ele vai dizer sobre a angústia e o enfado que ele estava sentindo sobre os seus ombros por tudo aquilo que estava acontecendo. E diz assim: Moisés declarou aos israelitas, mas eles não deram ouvido por causa da angústia cruel da escravidão que sofria. A opressão é uma coisa que muitas vezes nos impede de percebermos a ação de Deus, das bênçãos que estão à nossa volta, para tomarmos posse. Por isso que ele diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E é isso que ele vai fazer com Josué lá na frente. Ele vai começar a engrandecer a Josué diante de todo o povo de Israel, para que este povo escolhido e eleito por Deus possa ter na sua mente e no seu coração que eles são a menina dos olhos de Deus. E que Deus estará conduzindo, dirigindo e abençoando tudo aquilo que está à volta. E era isso que eles precisavam ter na sua mente e no seu coração o tempo todo. Mas o que Deus espera é que eles obedeçam e que eles cumpram. Lembre-se que nós somos livres, mas somos livres para adorar ao nosso Deus. Ele colocou em nós um propósito. E esse propósito é adorar. Quando nós o adoramos, somos abençoados. E, gente, me desculpe, adoração não tem a ver com as coisas místicas, adoração não tem a ver com os arrepios que passam pelo corpo. Adoração, Deus diz que é um culto racional. Você sabe quem é teu Deus e o que ele espera de você, e você cumpre. Não cumpre em determinado momento, cumpre com a sua vida. E é isso que o Senhor espera que esteja acontecendo comigo e com você o tempo todo. E se isso acontecer, sem dúvida, vamos ver a bênção de Deus. Como eu disse lá no início, em Êxodo 40, verso 38, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia um fogo na nuvem, e à vista de toda a nação de Israel, em toda a sua viagem. Quando termina esta viagem, eles estão diante da terra prometida. E é interessante que eles saem do Egito, chegam rapidamente na terra prometida. E então Moisés pede para que eles entrem e espionem essa terra prometida. E envia 12 espias. 10 vêm dizendo sobre os obstáculos. 2 vêm dizendo sobre a bênção da terra que Deus já nos deu. Você está diante de situações que o texto bíblico levanta, desafiando a sua vida para viver. Eu não estou dizendo desafio de homens que trazem a você, mas desafios que o próprio Deus traz a você. Não fique temeroso. Certa vez estava assistindo uma situação de um culto
aonde era televisivo, aonde o pastor pede para que todo mundo traga o seu óculos e ele sai pisando em cima de todos os óculos e quebra todos os óculos. E aí ele dá a promessa de Deus. A partir desse momento, vocês não têm mais problema de visão. Mas vocês precisam ter fé. Quem voltou a não enxergar e teve que comprar um novo óculos é porque não tinha fé. Mas aí um repórter perguntou para ele, mas pastor, o senhor usa óculos. Essa benção não é para mim. Muitas vezes somos guiados por ventos tortuosos. Colocamos a nossa fé onde não deveríamos colocar. Somos dependentes de pessoas, enquanto deveríamos ser dependentes de Deus. E Ele nos convida a experimentarmos esta adoração. A primeira coisa que Ele diz em Êxodo, no capítulo 13, verso 1 e 2, leia lá para mim, por favor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então Deus diz, santifique o primogênito. Hoje nós temos o discernimento que Deus diz que a primícia pertence a Ele. E é isso que Ele espera, que em tudo que envolva Deus em nossa vida, seja o primeiro e o principal. Mas a gente se apaixona por tantas coisas. E as nossas paixões nos desviam do nosso propósito. E eu quero lhe desafiar a você estar colocando suas paixões diante de Deus. E aquilo que Deus não recebe e não aceita, deixe de ter suas paixões nestas coisas efêmeras e passageiras. E passe a ter o propósito de Deus na sua vida sendo levado a sério. E realmente buscando esse crescimento e buscando fazer a vontade de Deus em tudo. Ele vai dizer em 1 Pedro 2:9, vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor está dizendo o seguinte: eu quero um relacionamento com você que seja tão especial, a ponto de você o tempo todo estar tendo boas novas para compartilhar daquilo que Deus fez e faz. As pessoas vão entender que você passa pelos mesmos tipos de problemas. Mas Deus que está ao teu lado já lhe garantiu a vitória. Já lhe garantiu a bênção. E por isso que você, em meio à tempestade, em meio às circunstâncias, você pode dar o brado de vitória, um hino de louvor ao nosso Deus e glorificá-lo por tudo que ele já vai fazer. E esta é a grande bênção e o desafio de nossa vida. O texto de hoje mostra que as coisas que ele fez lá no Egito, as coisas que ele fez lá no Egito, são as mesmas coisas que ele faz hoje. Vamos ver esse texto? Êxodo 7, versículos de 3 a 5. Eu, porém, farei o coração do faraó
resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Deus estava preparando a caminhada. Não estava saindo escravos para caminhar no deserto. Estavam saindo o povo de Deus, que foi vitorioso no Egito e que tinha um Deus que os defendia, um Deus que ia à frente em suas batalhas. E todos que ousaram desafiar a ação desse Deus experimentaram a manifestação do poder de Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus foi quem livrou com a mão forte o povo de Israel do Egito. O nosso Deus é quem nos livra e nos liberta de todas as situações. E é por isso que eu e você podemos glorificar ao nosso Deus. Quero dar agora a oportunidade, se alguém tem alguma coisa a completar ou a destacar na lição de hoje. Um texto que eu gosto do livro de Êxodo, essa lição ela é mais desafiadora, né? Porque o pastor aí teve que trazer um panorama geral, um estudo geral do livro todo, são 40 capítulos. E dentre estes vários textos que são colocados aqui, um destaque que eu acho interessante, algo que Deus vai falando, se eu não me engano, está no capítulo 19. Deixa eu localizar, deixa eu ver se eu acho aqui. Onde Deus ele vai dizer ali ao povo que ele fará do povo uma nação de sacerdotes. Eu não estou localizando aqui. E é muito interessante essa afirmação que ele faz sobre o povo de Israel. Isso logo antes dele dar os 10 mandamentos, no capítulo 20. E é justamente isso que nós somos hoje, segundo outro texto que o pastor leu, que é de 1 Pedro 2,9. Nós somos sacerdócio real, nação santa. O sacerdote era o responsável por conduzir o povo à adoração. E essa responsabilidade que foi dada a uma tribo e foi chamada especificamente a um povo, hoje Deus distribui através de Cristo, sendo ele o sumo sacerdote. Mas nós somos, então, os sacerdotes conduzidos por eles. Cada um é responsável pela sua adoração individual prestada ao Senhor. E isso é importante para a gente entender qual é a posição que nós ocupamos hoje diante do Senhor. É legal esse estudo que nós vamos fazer aqui no livro de Levítico. Eu estou adiantando aqui a leitura, justamente adiantando a leitura pessoal minha, para a gente ver como Deus exige a postura de um sacerdote para estar com ele. Então, querido, você tem uma grande responsabilidade de viver como um adorador e, ao mesmo tempo, como um privilégio de viver como um adorador, sendo alguém escolhido por Deus para isso. Então, era só isso que eu queria colocar. Obrigado. Mais alguém? Eu queria destacar um versículo que me chamou a atenção e foi lido durante o estudo. É o versículo 31 do capítulo 4, quando Moisés estava voltando para o Egito para se tornar o líder. E esse versículo falou ao meu coração e creio que falará também ao coração de todos os que nele pensarem. O versículo 31 do capítulo 4 diz: E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara
os filhos de Israel, e que conhecia a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Eles tomaram a postura de adorador com humildade diante da presença do Senhor. Então, pensando nesse versículo, nós precisamos lembrar que o Senhor está sempre nos visitando. Basta que nós deixemos nossas aflições diante dele e nos inclinemos na presença dele em adoração. E aí o título da lição vai se completar. Somos livres para adorar. Obrigado. Quero lhe Eu achei dizer o uma... meu texto aqui, viu, pastor? Só falando. Não, por favor. Êxodo 19:6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, só para deixar registrada a referência. Tá certo. Mas você pode estar dizendo, eu já agora, nessa quarta lição, já entendi tudo sobre adoração e adoradores. Eu quero te dizer que as nossas 13 lições, nós estamos na quarta, então as próximas lições as próximas 9 lições vão estar falando sobre esta adoração. Veja só o que vai ser no próximo domingo. Deus instrui os seus adoradores, quer dizer, não nesse domingo agora, no outro domingo. Depois, a lição 6, Deus estabelece critério para a adoração. A agenda para os adoradores. Adoradores em harmonias. Adoradores verdadeiros não murmuram. Entre a fé comprometida e a corrupção. A prática da adoração. Adoradores em comunhão com Deus e os homens. E a última lição, adoradores obedientes a Deus. Você não pode perder esta lição. E também quero lhe fazer um desafio. Se você participar presencialmente na nossa igreja, veja o que vai acontecer na lição que também está sendo ministrada online. Você vai ter uma visão muito mais ampla daquilo que Deus quer te ensinar e o que Deus quer que você experimente com Ele. Eu quero agradecer por você estar participando desta aula. Eu quero também te agradecer porque você está compartilhando. Eu mesmo tenho compartilhado. Essa semana eu estava olhando só de amigos meus. Eu não sei o que eles estão fazendo nos seus próprios Face, mas dos amigos meus, 60 pessoas entraram na lição que eu compartilhei do domingo passado, que foi o pastor Cristiano que estava ministrando essa aula, e disseram da bênção que é ouvir desta palavra de Deus. Por isso, como diz o pastor, deixe o seu like, mas mais do que deixar o seu like, compartilhe. O seu amigo pode se tornar um adorador ao ouvir a palavra de Deus. E ela foi ministrada, e ela foi anunciada. E agora é a sua bênção de viver e também compartilhar. Que Deus te abençoe grandemente. Venha participar na nossa igreja. Será uma bênção te receber. Dominicalmente, estamos recebendo várias pessoas de várias igrejas participando conosco. E será uma grande bênção ter você ali também adorando presencialmente a nossa igreja. Como o pastor Cristiano gosta de dizer, e depois um delicioso café da manhã. Venha participar da nossa comunhão. Deus o abençoe.